E aí, com essa evolução de 2024 para cá, muita coisa mudou. Palavra-chave, CPC, CPA, a galera tá usando. Hoje a galera, pouquíssimos utilizam aí maximizar cliques, né? Hoje se fala muito em maximizar conversões, CPA desejado, alguns utilizam portfólio, né? Alguns fazem anúncio, dois, três, quatro anúncios aí numa mesma campanha. O que realmente funciona, né? O que que se encaixa aí hoje em dia? Hoje em dia, assim, em vários testes que eu vou mostrar, vou apresentar aqui para vocês, mas o que eu posso dizer que em vários testes que eu estou fazendo e eu vou conversando, né? A gente tem um círculo de amizade bom, é que hoje o cookies deu uma bela de uma travada. Não é que trava, mas ele vende. O cookies ele ainda vende bem. O problema do cookies hoje é que a gente traz um clique mais caro, né? A gente tem um CPC mais caro quando a gente utiliza um cookies, diferente de quando a gente coloca uma pré-sell robusta. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de pré-sales que a gente utiliza aí no mercado e o que a gente pode fazer para dar uma melhorada também, né? E aí tem vários aspectos, vocês não precisam comprar nada de cursos caros para fazer pré-sell, tem várias coisas que dá para a gente fazer aí no modelar o que está dando certo, né? Então a gente fala muito no Facebook, né? No Meta Ads de modelar o que está dando certo. Fazer sempre o que está dando certo para o outro. Logicamente a gente não faz igual, mas a gente modela, né? É a mesma coisa aqui no Google Ads. O que está dando certo em alguns aspectos vai dar certo também para gente. E é isso que eu vou trazer para vocês nesse contexto, e é onde vocês vão aprender aqui também um pouco sobre essas dúvidas, né? Não consigo vender, falta de clareza, não consigo escalar, que é onde dói bastante aí, é na parte de não consigo vender e não consigo escalar, né? Alguns conseguem vender, mas travam na escala e alguns ainda não desbloquearam as suas primeiras vendas, né? Que é o mais comum. Hoje eu posso dizer para vocês, daqui a pouco até alguns mentorados meus estão entrando, que vender, gente, não é nenhum problema. Vender assim, eu vou te falar que hoje se torna fácil vender. É viver disso que é a grande dificuldade. É você manter o lucro que você está recebendo dessas vendas ativo para você poder viver disso aqui. Porque se você não tem uma mentalidade positiva, se você não tem uma mentalidade muito boa, não adianta mentor nenhum te ensinar o segredo do ouro, sei lá, não adianta mentor nenhum ajudar vocês. Porque assim, se você não tem uma mentalidade positiva, não adianta. Primeiro, aqui trazendo um pouco aqui de mentalidade para vocês. Se vocês tende a ter um pouco mais de ansiedade, e a ansiedade vai derrubar vocês nesse mercado, não adianta. Porque assim, eu vou trazer alguns contextos aqui para vocês, e eu acho que alguma coisa vai até pode marcar um pouco vocês. Por exemplo, uma pessoa nova, uma pessoa que está entrando agora, uma pessoa que está vivendo o sonho de viver desse mercado, de trabalhar de casa, não precisa pegar ônibus, né? Essas coisas que a gente já sabe, sair do CLT. O que se depara quando vem nesse mercado? A gente se depara com um mundo que é, sim, possível. Vendas hoje eu falo para vocês que não é difícil de fazer. Hoje manter o ROI positivo é a dificuldade, né? É você fazer aqui a escala para você, porque vender você consegue, o ROI fica positivo e do lado vai embora. O que que acontece? Uma pessoa hoje com uma mentalidade um pouco mais fraca, que está querendo viver o quanto antes, agora eu vou trazer um cenário para vocês. Uma pessoa que já não quer mais viver do CLT, uma pessoa que ela quer sair do CLT, ela não vê a hora de sair a primeira venda, a segunda, a terceira e falar agora eu vou sair, vou pedir demissão. Ou aquela pessoa que está vendendo e o dinheiro está indo embora, né? Isso é o que mais acontece. Então, assim, é lógico que vai ter a ansiedade de você mexer o tempo todo na campanha. É lógico que vai ter uma ansiedade aí de você alterar, aumentar, diminuir processos que não se devem mexer aí no Google. E é isso que eu vou trazer para vocês, tá? Então, assim, ansiedade derruba. Ponto. Vamos lá? O que que eu vou trazer para vocês? O pessoal tá entrando. Assim que entrando, a gente vai mexendo, mas vou começar a colocar a apresentação aqui para vocês. E antes de tudo, eu quero ver quem está comigo. Quem está comigo aí já digita um, que eu quero que isso aqui movimente muito
e eu quero que vocês aprendam demais. Bora lá, quem tá comigo hoje, digita um aí, vamos ver quem tá aí na live, pessoal entrando. Bora. Bora, Gustavão, bora, Du. Isso aí. Bora viver desse mercado. Quinta-feira farei uma nova live para vocês. Eu vou trazer um pouquinho a respeito disso. Na quinta-feira vocês vão ver como é que eu escolho o produto campeão. Vocês vão ver como é que eu moldo, né? E eu subo a minha campanha aqui, independente do que for. Na quinta-feira eu vou trazer mais um pouco sobre isso para vocês, tá? Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bora lá, bora lá. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Confirma aí se tá aparecendo para vocês. Tomar aquela aguinha. Apareceu? Apareceu? Boa. Isso aí, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa parte de travamento de vocês, né? Eu trouxe os pilares, como eu falei para vocês, os pilares que com maior dificuldade que vocês me trouxeram nesse período aí no grupo, né? Que foi: não consigo vender, investir, mas não saiu a venda, ou saiu uma só, ou não tem padrão, não sei o que estou fazendo. Falta de clareza, né? Cada um fala uma coisa, o painel é um mar de números, eu não sei o que eu faço, se eu subo, se eu diminuo, se eu coloco CPA, se eu aumento, se eu reduzo, se eu coloco um orçamento maior, se eu reduzo esse orçamento, se eu aumento no país X, se eu reduzo. Cada um fala uma coisa e a gente fica totalmente preso em várias dicas, né, que a gente recebe aí, tanto no YouTube quanto nos parceiros e grupos do WhatsApp. Eu já vivi isso, eu sei como é que é. Não consigo escalar, vendo um pouco, mas trava sempre no mesmo patamar. Aqui é um ponto que eu vou tocar com vocês, que é onde a grande maioria trava, né? Que é a parte do escalonamento, né? Onde a gente faz a escala. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que se a gente está escalando, deixa eu aumentar aqui, pronto. Se vocês querem fazer a parte de escalar, quer dizer que você tem que ter uma contingência muito boa, uma contingência positiva. Porque sem uma contingência, a sua escala não vai adiantar de nada. Porque chega uma hora que o Google vai falar assim: olha, estou desconfiando aí da sua conta, toma esse bloqueio agora. E aí aquela escala que você começou a trabalhar foi para os ares, né? Não tá dando, não vai adiantar porque você tomou um bloqueio. E todo aquele investimento, às vezes você já colocou R$ 10.000 lá ali naquela conta, o faturamento começou a voar, saindo dinheiro todo dia lá, vendas todos os dias, do nada, bloqueio acontece. Se você não tem uma contingência, o que que é uma contingência? Ou é ter uma MCC com cinco contas, duas, três contas ali, ou mais de uma MCC, e você consegue nessas contas trabalhar direcionado, trabalhar aí com um domínio certo, cada um com o seu domínio, cada conta com o seu IP, porque se você não tem uma contingência, esta parte aqui que eu estou trazendo para vocês de escalar não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Você vai despencar e só gastar dinheiro. Por que que eu estou falando isso? Na escala, quando acontece um bloqueio de conta, uma suspensão, você vai começar com uma conta zerada. E nessa conta zerada, ela não vai brilhar como ela está brilhando agora, ela vai demorar a pegar a sua tração. E se você não tem um processo de contingenciamento, não vai adiantar de nada. E para você fazer uma escala bem feita, eu vou mostrar para vocês, vocês têm que ter mais de uma conta. Não adianta, tá? É onde a gente vai replicar aquele produto que deu certo. Certo? Inclusive, eu tenho uma aula no YouTube, eu fiz uma live aqui com vocês que eu ensinei como eu faço um contingenciamento, quando eu coloco vários computadores, né, para trabalhar. Depois eu passo para vocês, acho que tem até o link no grupo. Quem ainda não tem, acesse, eu mostro como é que eu faço um contingenciamento de contas lá. Fechou? Bora lá? Opa, tá maluco isso aqui? Fechou.
Primeiro ponto aqui que a gente tem que falar é a trava, né? A gente trabalhar na dor, a pior dor aqui. A gente vai falar um pouquinho também referente a mecanismos, né? E o que que a gente fala de mecanismos? Mecanismos você atinge sonhos, dores, curiosidades, tudo que aquela pessoa almeja, sonha e busca. Por exemplo, se a gente está falando aqui de um produto de, sei lá, de visão, por exemplo. Cara, a gente tem que tocar na dor. O cara não enxerga, o cara queria enxergar, ela queria ver o neto, queria ver o filho. Então, a gente falando um pouquinho disso, a gente entra na trava que é a dor. Não consigo vender. Essa é a dor do afiliado. Você investe e não vê o retorno. Ou vê um retorno tão aleatório que parece sorte. É sorte de principiante. Eu coloquei o dinheiro, ó, investi 100, 200, 300. Tem muito mais que isso, lógico. No máximo, uma venda perdida, sem padrão, sem explicação. No dia seguinte, aquele ROI foi embora. É o que mais acontece ou não? Digam aí, digam aí. É o que mais acontece ou não? Vendi uma, daqui 2 dias, meu ROI foi embora. Já aconteceu com vocês? Esse é o principal, né? Acho que é a pior dor aqui. Acho que é o que mais acontece, é isso. Então vamos trazer um pouco sobre isso. Ó, o fluxo atual, 300, tem o zero aqui de investimento. O Google não te odeia. Entendam. Não é isso. O Google não te odeia. Logicamente que tem algumas, vou dizer assim, que existem contas que vendem e existem contas que não vendem. Isso é fato. Por isso que tem que ter mais de uma conta para você fazer teste, tá? Existe um conjunto de fatores por trás disso e dá para mapear. Se vendeu uma vez, se tem pressão, se tem CPC rolando lá, né? São os cliques que estão rolando, se está bem distribuído, a conta é boa. Agora, se ela começa a trazer só lixeira para vocês, que são palavras-chave aí que não tem nada a ver com o produto, que não remetem ao produto, aí essa conta já não está valendo muito a pena, não. Recomendo vocês a olharem outra conta, tá? Vamos lá. Por que você não vende, né? Mesmo anunciando. O que que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe três causas, né, causas aqui que podem significar algumas coisas. Primeira delas, e eu acho que é uma das principais, tá? Produto errado, esse é um ponto, para o público errado. É o segundo ponto, certo? Produto errado para o público errado. Logicamente que quando a gente deixa aberta, é lógico que ele vai vender para aquela pessoa que, independente, vai comprar também. Eu vou trazer um exemplo. Você vai anunciar um produto de ED, disfunção erétil, tá? E vai você coloca e tira o público feminino. Ou você deixa o público feminino. Eu já tive vendas para público feminino mesmo para disfunção erétil. Às vezes a esposa está comprando para o marido, ou a namorada, ou alguém está comprando o marido ou para o namorado, não tem problema nenhum. Mas quando você entra num processo de escala, tende-se você a mexer um pouco nisso. Então eu recomendo sempre escolher um produto certo. Calma aí, como é que escolhe o produto certo? Eu vou mostrar para vocês na quinta-feira a minha forma de buscar meus produtos, tá? Logicamente, cada um tem o seu jeito, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Vender cursos avançados de ads para quem ainda não criou conta, causa 2. Anúncio da clique. Página não convence. O que é isso, gente? A pessoa entra e não sente vontade de comprar e sai. Lembra que eu comecei falando para vocês referente ao cookies, tá? O que seria o cookies? É uma página que aparece para você clicar que automaticamente é uma ponte para a página do produtor ou para uma outra página que você fez que depois vai para a DTC. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu sair da apresentação. Eu vou saindo, tá, gente? Só para vocês entenderem, mas eu prefiro trabalhar assim e mostrar para vocês. Vamos lá. O que é uma página de cookies? Essa aqui é uma página de cookies. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Tá aparecendo, né? Fechou. Isso aqui, gente, é uma página de cookies. E uma página de cookies, ela pode ser
Yes, aceito, no, not, ou pode ser uma página de país, sexo. Aqui, independente, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, a de sexo, ele vai perguntar se é sexo masculino ou feminino. De país, se você é da Austrália, se você é americano. E assim vai. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que ela é uma página ponte. Ela já tem aqui um domínio, e esse domínio ele vai levar para a página do produtor, uma página ponte, né? Isso é uma página de cookies. Deixa eu voltar para nossa apresentação. O que ele quer dizer aqui nessa causa? Anúncio, ele vai dar clique, só que ele não vai convencer. Se você entrou, a página é ruim, ela não tem mecanismos, né, que a gente fala aqui, mecanismo que é atingir a dor, ou é uma página que você colocou somente para fazer a ponte para a página do produtor, e ela não convence, ela não toca na dor, ela não toca na emoção, naquele sonho de poder andar, naquele sonho de não ter mais problemas de relacionamento, aquela dor de poder ouvir, não ter aquele zumbido no ouvido. Cara, se você não sabe fazer isso, dificilmente começa a sair as vendas, né? Por isso que a gente faz um mapeamento muito completo do público, né? A gente fala que é a persona. Então aqui é uma das causas mais que acontece. O fundo de funil, né, utiliza muito a questão aí do cookies. Vende? Claro que vende, né? O problema do cookies hoje é que acontece muito bloqueio pelo Google, né? Porque ele sabe que é uma página, ponte, é uma página que vai direcionar para a página do produtor. Mas vende do mesmo jeito, tá? Mas eu tô falando que nos meus testes hoje eu não utilizo mais cookies, eu utilizo mais umas páginas de venda. Às vezes, para teste, eu uso assim, eu faço um cookies lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, numa página indiscreta. Então eu faço um cookies indiscreto lá, só para passar pelo Google, tá? Pulo direto da busca para o checkout. O que é isso? É aquela famosa página que não tem nenhuma informação, ela só vai mostrar o pote, ou o curso, ou hoje utiliza mais o e-commerce, né? A gente fala de e-commerce e vai direto para o checkout. Tá? Então, assim, é dificilmente somente aquela pessoa que já pesquisou na rede de pesquisa, no YouTube, já olhou no Instagram, no TikTok, já apareceu, ele ficou curioso, foi lá e procurou e automaticamente achou a sua, clicou e foi direto para o checkout. Às vezes ele vai ter compra, às vezes não vai ter compra. Então, assim, não convenceu, ele já procurou aquilo lá e simplesmente, por sorte, comprou do seu produto, certo? Então, fluxo quebrado, busca, anúncio, checkout, não vale mais. Tem que ter alguma coisa aqui que convença esse público a comprar mais de vocês, certo? Seguimos. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto, vamos lá. Que eu falo que é uma mini estrutura aqui para vocês, tá? Uma mini estrutura para sair do zero, né? A gente chegando numa outra, que é a questão de trava, tá? A gente vai trazer a solução. Acabei de falar para vocês que a gente fala um pouquinho e mais aqui referente à dor do seu público, a dor da persona. Tanto para Meta Ads, para TikTok, para Instagram, para qualquer ads aí que você for anunciar, você tem que entender para quem é aquele público, quem é aquela pessoa. Eu tô vendo aqui que o Thiago, ele tá com dores no ouvido. Cara, eu tenho que entender um pouquinho do Thiago. A idade, eu tenho que entender que ele é um público masculino, eu tenho que entender que provavelmente ele deve ter um filho, um neto, alguma dor que ele possa ter. E a gente faz isso, um mapeamento, para logicamente colocar na nossa pré-sal. E qual é, eu trago aqui a dor do afiliado. Qual é o pensamento, né? Qual que é pensar na dor primeiro, né? E aí eu trago um pouco das dores dos afiliados. Tenho medo de perder dinheiro com ads. Quem aí não tem, né? Já tomei bloqueios. E aí parou de vender. Quero ganhar em dólar, mas não sei começar. Esse aqui são as piores, são as primeiras dores aqui, né? E a gente fica pensando, né? Trouxe algumas, né? Mas tem vários, né? De ficar negativo, a dor de não querer trabalhar mais no CLT e viver desse mercado trabalhando somente com computador ou com celular de casa, né?
Qual que é o segunda dor aqui? Escolher o produto que conversa, né? Que conversa aí com a dor. E qual que é a dor do afiliado? Trazendo um exemplo, né? Como afiliado. Dor igual a medo de perder o dinheiro. Produto com método e segurança. Não fique rico com tráfego. Essa dor aqui de achar o produto, na verdade, é o que a gente fala de anúncio. A gente vai colocar isso numa um container dentro. Eu vou mostrar para vocês um container que tenha um pouco da dor do público. O que, que seria essa dor? Vamos lá para uma pré-sell aqui. Deixa eu ver se eu acho uma pré-sell legal. Ah, neuro. Vamos pegar aqui uma pré-sell que fala um pouquinho disso. Aqui, ó. Aqui a gente fala que é uma pré-sell. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Todo mundo vendo, né? Vou pegar aqui. Que vai, aqui não tem nada a ver com o público do Nutra, mas aqui a gente fala que é um pouco do e-commerce. Vamos falar do e-commerce. O e-commerce, na verdade, é um anel que ele registra os batimentos e faz os dados aqui como se fosse o nosso celular hoje na academia, numa corrida. Hoje é pelo, né, a gente fala que é por um anel. O que que a gente fala disso? Ó, vamos dar uma olhada? Deixa eu colocar o tradutor. E aí começa no título. Sua saúde vem enviando sinais. Oh, a maioria das pessoas só os percebe quando já é tarde demais. Impactante ou não? Um título desse. Sua vida, sua saúde vem enviando sinais. A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Pequeno, mas poderoso. Eu até esqueço que estou usando, mesmo enquanto durmo. Só que aqui ele já começa a fazer alguns tipos de provocações, né? Só tem que tomar cuidado com os bloqueios do Google. E aí a gente vai fazendo teste, né? Os testes aí de percepção aí referente ao Google. Passa um dia, passa 2 dias, não chegou nenhum negócio de suspensão ou bloqueio ou alguma coisa da sua pressão, e você continua e você pode ir alterando a qualquer momento. Mas vamos lá, vamos seguir. O anel inteligente Hertz P1 monitora sinais diários importantes, sono, estresse, atividade e frequência cardíaca para que você possa tomar decisões mais inteligentes com base em dados reais. Aqui ele fala um pouquinho sobre batimento, sobre como é o produto. E aí ele começa com um outro container, ó, o segundo container. Vamos lá. O verdadeiro problema não é a falta de motivação, é a falta de visibilidade. A maioria das pessoas presume que os problemas de saúde simplesmente acontecem, mas o seu corpo envia sinais muito antes de algo se tornar sério. Recuperação deficiente, aumento de nível de estresse, sono irregular. Cara, aqui ele já está tocando um pouco em outros pontos. Né? Você pode dormir, e aqui ele fala um pouquinho sobre os dados. E esse aqui ainda tá bem tranquilo, viu? Depois eu vou tentar achar uma aqui bem forte para vocês entenderem como é que funciona. Por que a maioria dos dispositivos vestíveis falha no mundo real? E aqui ele fala um pouquinho. Isso aqui é um exemplo de página, tá? Que a gente utiliza como teste. E isso aqui é uma página que a gente faz em questões aí de 15, 10 minutos. Possível, Cauê? Não, é sim. Super tranquilo, com as políticas, contatos, ó. É uma página que vem também com um botão aqui, super tranquila. E logicamente ela tem os seus botões que ao clicar vai direcionar para a página do produtor, a página oficial. Nem sei se está mais ativo essa aqui, mas eu fui achando um dos produtos que tinha. Tá? Então eu vou trazendo esses exemplos aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam que tem que tocar um pouco na dor daquela pessoa, nos mecanismos, que é o sonho. Esse aqui ainda está bem tranquilo. Quando a gente pega uma bem cabeluda, principalmente de ED, saúde, de, por exemplo, osteoporose, dores de junta, ixi, tem várias aqui que a gente consegue tocar em várias coisas referente a mecanismos, né, de problemas e soluções. Vamos lá? Falta de clareza do que funciona hoje. Isso aqui pega bastante, hein? Cada youtuber, cada guru, cada pessoa fala uma coisa diferente. Painel cospe números que você não sabe se pausa, se continua. E aí vem se aumenta, se reduz. É aquilo que eu já falei para vocês no começo e a gente fica com essa cara aqui, ó. Que eu faço hoje com a minha campanha? Se ela vai, se ela não fica. E aqui é uma coisa que a gente que pega muito.
Porque você tem que ler, não só ler o que está acontecendo, mas você tem que pensar em uma coisa principal. Uma coisa principal que eu falo para vocês é no bolso de vocês. Quem aí não quer pagar CPC baixíssimo? Quem aí não quer correr atrás de um CPC menor? E aí eu falo isso com muita categoria, tá? Às vezes você vendeu uma, duas, três. Vamos falar, vai, vai aumentar, vai. Eu vendi cinco de um produto aí, qualquer um. X produto aí. Prostadine, vamos lá. Acabei de vender cinco produtos aí do Prostadine. E aí eu vi que lá nos públicos de idade, vamos falar um pouco de idade, depois a gente entra nos outros. E nos públicos, tá apontando lá que o meu CTR tá alto, tá bom, que a gente fala que geralmente acima de 5 é ótimo, né? E tive cinco conversões, tive 20, 30, 40 cliques, não importa. Tô positivo. Só que aí vem aquela velha questão e a gente faz essa cara aqui. E agora? O que que eu faço com essas vendas? O que que eu posso multiplicar? O que que eu faço para multiplicar isso aqui? É a pergunta que não cala, tá bom ou tá ruim? Pauso ou continuo? A gente não sabe. O problema é o produto, a campanha, pré-sell, orçamento. E eu falo aqui para vocês, e é uma coisa que eu fui aprendendo. Vamos supor que vamos falar um pouquinho de idade lá. Com 35 a 40 anos, está dando um CPC aí de 5. 50 a 60 anos, está dando um CPC de 18. Desconhecido está dando aí 22. Porém, porém, a gente teve duas vendas no desconhecido, mesmo com as vendas de um CPC de 22. E as outras três aí foi distribuídas aí entre as idades. E aí, o que eu faço? Essa é a grande pergunta. E é aí que a gente toma um tiro no pé. Geralmente, quando a gente tem um posicionamento de público, sexo ou renda lá, ou até estado, a nossa mente já fala assim, cara, vai lá, bobo, vai lá, boba, aumenta 30% lá que vai distribuir mais para eles. Tá me dando 22, mas tá vendendo. Aumenta lá 30% no público. Só que a gente está aumentando de um público que você está pagando 22. Será que vai ser sustentável? Essa é a pergunta que eu falo para vocês. Eu, hoje, em vários testes, até falei um pouco, acho que deixa eu ver, o Joãozinho tá aí, ó. O João tá aí, a gente pega um pouco aqui. É, eu faço o contrário. Eu percebo que a galera não vê isso. Quando você tá pagando um CPC caro, o produto validou já. Tá lá, validado, vendeu 5, 6. Não é um produto que pode escalar, mas é um produto que validou. Não é mais fácil você distribuir para aqueles que o CPC está menor, porque está tendo clique. Só falta um detalhe para vender. Então, ao invés de você aumentar, tenta reduzir. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Ó, tá fora do contexto, mas é uma dica que eu dou para vocês. Em vez de vocês estar lá com 5, 6, 7 de CPC, e o de 22 vendeu 2, mas os outros também venderam. Diminui esse de 22, deixa distribuir para os outros públicos. E aí você pode fazer isso para sexo, para renda, para estados, países aí também. Você pode fazer esse teste que vai distribuir. Logicamente, pode demorar um pouco, um ou dois dias, mas vai acontecer e você consegue escalar tranquilamente, tá? A falta de clareza aqui do que funciona, que eu posso trazer para vocês, é os principais pontos que vocês têm que analisar. Primeiro, você está tendo as impressões? Perfeito, eu tenho público. Se está trazendo clique, perfeito. Tem que analisar o quê? Se esses cliques eles estão sendo válidos. E aí é onde vocês vão olhar na sua campanha, na sua pre-sell. Se estes cliques, vamos supor que tem 5 cliques aqui, se foram, se tem alguma coisa a ver na palavra-chave do produto, por exemplo, Prostadine, Prostadine, review, reviews, Where to buy, Prostadine. Então, se esses cliques estão dentro do que você colocou, dentro do produto, são cliques positivos. Agora eu trago um outro cenário. Está trazendo as impressões. E os cliques, eles não têm nada a ver com o produto Prostagine. Ou até tem a ver, mas é alguma coisa por fora que não remete ao produto, mas pode ser alguma coisa, por exemplo, de próstata, de alguma substância, alguma coisa que remete à busca do produto. E aí sim, neste aqui, a gente tem que fazer uma análise, fazer a negativação, fazer a limpa, porque já está comendo o seu dinheiro. Então, o que que eu trago aqui para vocês? Impressões, cliques,
CPC, se tá caro, se não tá, logicamente, e o quanto você está aumentando, se você está utilizando o CPA, claro, o quanto você está aumentando por dia. Para isso aqui está andando e para isso aqui está andando. É uma análise que vocês têm que fazer muito forte sobre isso, certo? Bora lá? Por que você se sente perdido, né? E aqui a gente complementa um pouco com o anterior. Métricas demais ao mesmo tempo. Sem rotinas de leitura, sem lógica de decisão. O que isso quer dizer? Tudo parece importante, nada se destaca. A gente não, só não se perde quando sai à venda, certo? Mas a gente não sabe o que é um CTR, a gente não sabe como é que funciona, se sobe, se reduz. Então isso aqui, métricas importa, logicamente, mas o que importa mais é a venda, tá? Sem rotina de leitura, olhar o painel quando lembra, cada dia foca em um número diferente. Uma coisa que eu aprendi muito, eu vou trazer até uma planilha para vocês darem uma olhada depois. Eu anoto tudo. Eu anoto tudo. Logicamente, quando você tem muitas campanhas, fica difícil vocês fazerem todas as anotações que precisam. Mas, por exemplo, vocês que estão, às vezes, no começo, com uma grande dificuldade aí de anotar, claro que você tem que anotar, por exemplo, hoje vamos falar que a gente está no começo do mês. Dia 1/5, cara, quantas impressões eu tive, quantos cliques eu tive? Qual foi meu CTR? Qual foi, em que lugar que eu estava daquele leilão, por exemplo? Estava na primeira página? Em que lugar que eu estava? Tem que ter esses detalhes no começo para vocês pegarem um pouco do contexto. Dia 2/5, como é que estava? Puta, vamos lá, dia 1 deu 100 impressões, dia 2 deu 37 impressões, mas deu mais cliques do que impressões. Por quê? Cara, tem que analisar as coisas. Se você não tem esses detalhes dia a dia, eu falo por quê. E aí vem um grande ponto. Chegou no dia 5/5, saiu uma venda. Oh, saiu uma grande venda. Você ficou lá encantado, já mexeu em tudo que não devia ter mexido ali. O que que acontece? Se você não tem os detalhes desse dia da venda, você não consegue, por exemplo, chegar lá no dia 8, passa mais 3 dias sem venda, você não sabe o que você fez no dia 5. Onde você estava no leilão, como é que estava seu CPC, quantas impressões teve para você ter a venda, quantos cliques você precisou para ter a venda. Essas análises básicas você precisa ter. E o que eu recomendo para vocês também? Vocês precisam ter o detalhe do que vocês fizeram. O que que eu fiz? No dia 1, vamos lá, 1/5, eu estava lá com um CPA de, sei lá, 300. Dia 2, eu aumentei mais 30. Então, dia 2 estava com 330. Dia 3, 360. Dia 4, 300, sei lá, 450. Deu um salto. Enquanto você não tem esses números no começo, enquanto vocês não colocam esses detalhes, dificilmente no começo vocês vão entender como é que funciona a escala, as vendas. Então, primeira recomendação que eu estou para vocês: monitorem diariamente todas as campanhas. Quando você tem 1 até 5 campanhas aí, fica fácil de fazer. Cauê, eu não gosto de ficar digitando. Tá bom, exporta o arquivo. Dentro lá, se você vir lá, você consegue exportar o arquivo em Excel. Fica mais fácil. Depois você só copia a linha, cola, copia, cola. Acabou o trabalho, tá? Mas vocês precisam ter esse tipo de controle, porque o controle vai fazer com que você tire dinheiro desse mercado, certo? Não é que você seja burro com números. Ninguém te ensinou qual número importa para o afiliado. E a gente busca muito, né? Uma trava que a gente coloca assim, cara, eu quero fazer meus primeiros 10K. E aí eu faço o desafio, eu não quero fazer os primeiros 10K, eu quero ter um lucro de 10K. Essa é a diferença, porque como eu falei no começo da live aqui pra vocês, vender é fácil, vocês vão ver. Vender é fácil de fazer vendas, mas manter o lucro que é difícil. Vai embora, é muito rápido o dinheiro, certo? Bora lá? O- 5 métricas para mim, como eu mostrei para vocês, que importam, tá? Cliques, que importa demais, demais. Quantos clicaram no anúncio? E aqui eu falo por quê. Esses cliques, se eles não estão valendo de nada, o seu teste também não vai valer nada. O que que isso quer dizer? Curiosos, curiosos.
Viram lá seu anúncio, tá falando do produto que eles nem conhecem, mas lá eles estão falando que tá com desconto. Puta, brasileiro, americano, tudo gosta de desconto. Então, cara, tá lá, eu vou entrar aqui só pra curiar. Acontece demais, demais, dependendo da palavra-chave. Às vezes não tem nada a ver com a palavra que você jogou. Você jogou lá Prostadine e ele estava procurando lá uma substância que remeteu ao seu produto. Principalmente quando a gente coloca em amplo, isso acontece demais. Então tem que cuidar muito de clique. Conversões, lógico que essa é uma das principais, né? Quantas vendas saíram da minha campanha, né? 3 vendas em um dia, pô, oh, que magnífico, né? Aumenta o orçamento que eu vou escalar. Então, conversões é uma das principais que a gente utiliza. CPA, mas aqui a gente pode colocar o CPC, né? Se você está passando um CPC bom, mas aqui no que eu estou colocando, né, um custo, né, pela aquisição, é o quanto você remeteu para ter essa venda, né? Vendi 5 dividido por 3, eu tenho 50. Então, assim, é o custo por venda do seu produto. Quanto você está custando para fazer a sua primeira venda? Tem que ter essa análise, sim. Se não tem essa análise, fica difícil você manter o produto, principalmente quando o ROAS fica baixo. O que é o ROAS, Cauê? Eu não olho tanto o ROI, tá? Eu olho mais o ROAS, né? O retorno por cada R$ 1 investido ou US$ 1 investido, né? Se o seu ROAS está abaixo aí de 1, fica de olho no seu produto que alguma coisa está acontecendo. Agora, se o seu ROAS está acima de 1,5, 1,7, seu teste já está começando a ser validado, já está saindo venda, lógico, mas um ROAS aí acima de 2 é o ideal aí para você ter um lucro legal e começar a escalar, tá? E logicamente isso aqui eu coloco em quinto lugar, mas muitos gurus aí falam que não é legal a gente ver a posição que você está no leilão, não importa se você está em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, ou lá no topo da- do leilão, mas por incrível que pareça, e nos meus testes, na verdade, as escalas ou as maiores vendas, né, ou quando você participa, você tem que estar participando de leilões. Se você não está participando de leilões, pode sair venda, mas essas vendas são poucas e não são constantes. Então eu gosto sim de analisar esses 5 contextos aqui principais e, logicamente, a posição eu olho também. O que isso quer dizer? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui aberta. Deixa eu ver. Ah, eu tenho uma aqui que tá. Eu parei, vamos lá. O leilão aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. O que é o leilão, gente? E aqui foi um produto, essa conta já até foi suspensa. O leilão é onde você está aqui dentro competindo com outras pessoas, né? E aqui foi um produto que eu escalei demais. Ele chama Glucore, né? Se vocês olharem, depois eu vou mostrar para vocês. Deve ter uns 6 ou 7 domínios meus só falando de Glucore aqui, tá? Então, dentro dessa conta, eu tô aqui, ó. Tá vendo? Você. 20, ó, 73, 30. Para mim, assim, o ideal é você estar sempre entre os 5 primeiros aqui. Não é puta, é o ápice, posso estar lá embaixo. Se você está entre os 10 aqui, já está valendo a pena. Quando eu validei esse produto, ó, eu estava aqui, ó, no topo da página. E na taxa da primeira posição da página, ó, vamos lá. Cadê? Número tal. Mesmo lugar. Tá vendo? Nem se mexi. Aqui ainda ficou um bom tempo. Mas aqui tem um grande detalhe. Eu estou aqui nessa conta, porém este é meu, este é meu e este é meu. Oh, sim! Então o que eu posso falar para vocês? Eu dominei o leilão. Eu só não peguei esse aqui, mas eu dominei o leilão por um bom tempo. Pegando, esse aqui também é meu. Então, assim, o que eu falo para vocês aqui? Vale sim nas escalas vocês dominarem isso aqui. Por isso que para mim vale a pena ter sim, olhar essa parte de posição. Muitos não olham, mas eu gosto de olhar. Não é o 80-20 da operação, mas eu gosto de bater o olho para saber como é que tá a galera aí do leilão. Porque não tá saindo venda, você tá lá embaixo, do nada você ficou do meio para cima e começou a pintar a venha.
Alguma coisa tem, certo? Então é isso que eu gosto de olhar, gosto de bater o olho ali e ver onde eu estou nas posições, tá? Vamos lá? O que fazer com os números sem achismos, né? Aqui a gente coloca uma estrada meio louca aqui para a gente correr. Se poucos cliques, e aqui a gente fala da segunda trava que eu trouxe para vocês, né? A trava de decisão, ainda falando de um pouco do contexto que vocês colocaram lá nas enquetes, nas enquetes. Se poucos cliques, problema provável, o anúncio está fraco ou o público está errado. O que pode acontecer aqui também, tá, gente? O produto de vocês às vezes perdeu tração. Às vezes não é nem a conta ou a campanha, mas às vezes o produto já perdeu tração. Isso pode acontecer. Ou você está numa conta nova e você precisa dar mais linha na pipa para ele andar. Também pode acontecer. Mas o que mais acontece é o quê? Ou o seu anúncio está muito fraco e o anúncio é os seus títulos, as suas descrições, seus snippets, né, tudo que você colocou lá dentro não está condizendo com o título ou as buscas que estão fazendo, ou a sua pre-sell não está legal, ou às vezes você segmentando um pouquinho mais o público, ele começa a entregar mais. Vou dar um exemplo, às vezes você coloca um produto de tinnitus no ouvido, Ketan Plus, né? Tem vários aí. Geralmente, quem tem problema de tinnitus são as pessoas aí acima de 40 e todos, né? E aí você coloca que está tendo poucos cliques ou nenhum clique e você tira 18 anos, tira 20 a todos lá também, você vai cortando. O que acontece aqui, né? O próprio Google ele começa a distribuir para outras pessoas. Ele vai achar um outro nicho. Então, aqui o que eu falo de ação? Testar títulos novos e descrições, verificar se há imagens, que não tem imagem, muda os títulos, ou ajustar a palavra-chave. Às vezes aquela palavra-chave não é legal, mas aí você coloca um review, ou você coloca lá, procura no SEMrush, né? Tem muitas palavras-chave que a gente consegue ver lá aparecendo. Troca um pouco ou adiciona, vê o que vai acontecer. Veja se você não negativou alguma coisa que pode estar travando. Então, assim, se está com pouco cliques, esse problema aqui, estou trazendo a solução para vocês, tá? Se, aí é um outro ponto, certo? Se muitos cliques, zero vendas, qual que é o grande problema? Pre-sell ou o produto. A pre-sell, se você fez manualmente, pode ser que ele esteja com alguns pontos. Primeiro, pode ser que ela esteja lenta. E aí, se é um produto que já está lento, o que que acontece? Automaticamente, se a pessoa vê pelo celular e às vezes não tem uma internet boa, ou está com algum problema de internet, de rede, ou o celular não é muito bom, ou está com cucos cheio, o que que vai acontecer? Automaticamente, a sua pré-sell ela vai abrir lentamente. Se é uma pessoa mais ansiosa, o que que ela vai fazer? Tchau, deixa eu olhar o outro anúncio que está abaixo. Entenderam? Então, um ponto é a pré-sell. E isso acontece também com cookies. Tem que ficar direito, tem que ficar bem de olho aí referente a isso. Produto, pode ser que o produto ele tenha perdido tração. E aí o que eu aconselho vocês olharem? Olharem como é que está o tráfego do produtor, olhar se tem muita gente ainda colocando no YouTube, né, lá os reviews da vida, ver como é que tá lá a movimentação. Entrar no onde você anunciou, pode ser Estados Unidos, Canadá, verificar se tem ainda produtores jogando lá. Ou também pode ser o quê? O que você colocou de detalhes da sua pre-sell não está chamando a atenção. Não atingiu a dor, não atingiu o problema. Entenderam? Então, o que que eu coloco de ação aqui para vocês? Revisar a página, títulos, promessa, prova e checar o fit do produto, né? Verificar se aquele produto realmente está tendo tráfego. Ou, por exemplo, até mesmo verificar se está tendo, se estão indo para o checkout. Se há alguma plataforma que deixa você monitorar o checkout, perfeito. Porque pode estar tendo muitos cliques, mas está tendo muitos cliques indo para checkout, porra, ainda tá, né? Tá valendo a pena. Agora, muitos cliques sem checkout, alguma coisa tem. Aí já é sua pressão, não é nem o produto. Porque muitos cliques ainda tem busca. Tá buscando. Então é alguma coisa dentro da sua pressão. Então aqui revisa, muda.
que eu posso falar também assim para um pouco dos mais experientes. Coloque um segundo anúncio, né? Tá lá com a campanha um, anúncio um, coloca um anúncio 2, muda alguns detalhes da pré-sell e coloca lá também. Vai funcionar do mesmo jeito. Entenderam? Vamos lá. Se venda saindo com CPA muito alto, problema provável, né? Que não é um problema, né? Porque tá com venda saindo. Mas vamos lá, vende, mas o lucro aperta. E aí é um detalhe muito grande. Quando tem vendas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que apertar o cerco. Porque se tem um problema bom que é a venda, né? Isso é um problema bom, pô. Mas o lucro tá apertando, quer dizer que você tem que fechar algumas torneiras. Ou abrir algumas torneiras que você fechou no passado, que seria distribuir. Se você tirou 18, 20, 30 anos, se você fechou o público feminino, se você tirou o estado lá, sei lá, Mancha Suzy, lá, sei lá, qualquer um, Washington você tirou. Se você, por exemplo, fechou computador e tablet, abre, começa a abrir. Deixa entregar para outro tipo de público que às vezes ele vai achar. Por quê? Nesse momento aqui, de venda saindo, o seu pixel já aqueceu. O Google já sabe quem que é o seu público. Deixa o Google achar mais pessoas. E aí você abrindo um pouco mais, pode ser que ele entregue para outros, você ganhe novos compradores aí do seu produto, seu lucro aumenta, certo? Um outro jeito de se fazer também é você reduzir o seu CPA, beleza? Olá. Otimizar antes de escalar, né? Negativar termos ruins. Ajustar segmentação, ó, né? Geralmente a gente já ajustou no passado, aumenta, começa a abrir novamente aos poucos e melhorar a sua pressão, né? Colocar ela um pouco mais forte. Bora lá? Começando aqui, vamos lá. Até vendo, mas não consigo escalar. Esse é um grande pilar. É um grande pilar que eu existem várias formas da gente fazer escala, tá? Existem diversas. Aqui eu mostrei, acabei de mostrar uma para vocês, né? Um dos produtos, né, que seria o Glucore. Deixa eu ver se ele tá aqui aberto. Ah, deixa eu ver se eu jogar aqui Glucore. Glucore. Deixa eu ver. Ó, este produto aqui, ó. Não sei se vocês, alguns já subiram, mas esse produto eu vendi demais quando estava no ápice lá de dezembro e janeiro, tá? Fizeram essa máscara, né, que é de acne, que promete embelezar a mulher, o homem, qualquer pessoa, e vendeu demais nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, no mundo. E até que no Brasil começou a exportar. E aí o que que eu percebi, só para vocês entenderem, né? Eu tive vários produtos, eu tive bloqueios também pelo Google, né? O que que eu percebi aqui desse produto? Eu fiz alguns testes. Em um dos meus testes aqui, eu coloquei duas diferentes. Porque eu percebia que o pessoal do Canadá, onde eu vendia bastante, não entrava porque eu não sei se é o idioma, se ele tem o inglês diferente, eu não sei. Eu sei que eles chegavam lá no checkout e não compravam. E aí eu tive uma ideia dentro das minhas presets de fazer o quê? Dois botões diferentes. Um para os Estados Unidos e um para o Canadá. E adivinha? Batata. Eu não sei se é preconceito, gente. Eu não sei, juro pra vocês. Mas eu sei que quando eu fiz isso, o povo do Canadá, da Austrália também, clicava neste aqui que a gente consegue acompanhar e comprava este produto. Então, assim, são pequenos detalhes que somente quando você olha números, e aí números de onde está vindo mesmo, né? Do país que está vendo. Logicamente tem outros que querem derrubar você, mas se você olhar esses detalhes, vale. E aí, essas imagens, gente, eu até ensino como é que a gente baixa no próprio site do produtor, a gente só vai encaixando, ó, tá vendo? Viu o produto, a mesma coisa, ele vai para a mesma pressão. Logicamente que aqui eu coloquei cada um para o seu, que é dos Estados Unidos, aqui era do Canadá mesmo, mas pequenos detalhes aqui que fez uma baita de uma diferença e levava pro produto, ó, cliquei só para vocês entenderem, cliquei nos Estados Unidos e levei para os Estados Unidos, clicava no do Canadá, ele vai para o Canadá e fez uma grande diferença para mim. Então esse produto aqui foi um produto que eu escalei demais e
E uma das formas que eu trago, que eu tô falando para vocês de escala, é essa. Eu dominei o mercado. Eu Pouquíssimas pessoas subiram esse produto e eu vi que ele estava em uma ascensão muito baixa, mas eu apostei. E essa aposta deu bom. Então eu dominei. Este aqui é meu. Este aqui era meu. Não lembro qual que era esse aqui. Depois a gente entra para ver. Esse aqui não é do produtor. Este aqui é meu. Este aqui é meu. Este aqui é meu. Só esse maldito aqui que eu não consegui passar. Mas o que que eu vou fazer? Uma das formas de escala que eu trago para vocês é tenham outros domínios que você distribui para outras contas dentro da sua MCC ou de outra MCC. Pode ser que um destes aqui não venda, normal. Mas aqueles que você validou, o produto validado, cara, distribui domínios. Um domínio, gente. Quanto custa um domínio.site? Quanto custa? Logicamente que quando ele começa a vender, eu começo já a colocar um ponto .com, porque tem um, não sei porquê, mas tem uma validade melhor. Mas quanto tem, ó, ponto .shop, esse aqui também é meu, ó. Colocou mask, ó. Deixa eu ver se ele tá aberto ainda. Acho que ele nem tá aberto mais. Acho que eu fechei. Esse aqui é meu também. Ah, eu já fechei, ó. Então, assim, ó, quantos? Shop, R$ 4, R$ 5 aí você paga na Hostinger. Então, assim, faça um arrodo, você já tá ganhando em dólar. Então, uma das formas da gente fazer a escala, deixa eu voltar lá para a apresentação, é você ter vários domínios, e assim eu ensino isso que e até no YouTube. Porque eu falo, quando a gente tem várias contas, você consegue fazer esse tipo de escala. Isso pode ser chamado uma escala indiana, que você tem vários domínios e você já tem um produto validado, cria domínios aí que já remete ao produto, já validou R$ 4. Por que são 4, R$ 5 aí? Porque depois você ganhar US$ 100, US$ 130. Entenderam? Então, uma das formas que eu trago para você na escala é façam a escala logicamente horizontal, mas você pode usar a indiana se você tem uma contingência muito boa. Entenderam? O medo da paralisia, né? Você já provou que vende, mas quando pensa em aumentar o orçamento, isso aqui trava, hein, gente? Quando pensa em aumentar o orçamento, congela. Isso aqui acontece demais, porque é aqui que bate o medo. É aqui que onde existe uma. É que eu não tô aqui aberto o mapa mental. Mas existe um mapa mental que eu acho que eu também apresentei aqui numa das lives que eu mostro a teoria da escala. Você pode estar ganhando em porcentagem, mas às vezes quando você coloca um orçamento maior, você vai ver que está perdendo. E aqui deveria ser o contrário. Porque quanto maior o orçamento, mais você vai ganhar. Só que, logicamente, você tem que controlar. E uma das coisas que a gente tem que entender, deixa eu colocar o mapa para vocês aqui. Não o mapa, mas eu vou trazer um pouquinho do meu controle. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Que seria o controle, né? Maio, por exemplo, ó, maio, em anúncios, gastei isso aqui, faturamento, resultado, ROI positivo. Mas é lógico que vai ter dias que vai ficar negativo. Fiquei negativo, tá vendo? Isso vai acontecer dentro do controle. Só que a gente tem que fazer o quê? Sempre tá dando linha para pipa. Esse aqui é um produto que eu tô, tem mais de um produto aqui validando. E se você não coloca orçamento, o orçamento desses aqui já está acima de 10. 10 não, perdão, acima de 5 mil. E aí eu vou vendo que vou colocando 10, 15, 30% em cima disso para fazer a escala. Então, assim, um dos principais jeitos de você escalar é dando linha na pipa no orçamento. Dando linha na pipa, ver onde você está no leilão. Não precisa ficar aumentando o tempo todo. Se você achou já que está vendendo um CPA muito bom, você vai lá e só aumenta um pouquinho o CPA, mais o orçamento, gente. Vai lá, 20, 30%, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, não tem problema nenhum. Às vezes até apita lá o Google pedindo lá para você aumentar, porque ele quer procurar mais gente. Logicamente, se você não está bem segmentado, pode ser um tiro no pé também. Tem que ter um controle muito bom disso. Certo? Então, se eu travar a campanha, o que que eu faço? Travou, travou, gente. Dá um orçamento lá, se não está atingindo lá o seu orçamento, o teto, né, do seu orçamento, para o jogo. Você pode bloquear também, por exemplo, desse momento que você fica negativo, você pode dar uma pausa. Começa o dia seguinte novamente. Eu ensino também como faz. Chega um momento que você consegue analisar os produtos por horários, né? Onde está vindo os maiores cliques, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é na madrugada.
Porra, se você tá numa escala muito boa e você tá vendo que só tá vindo cliques e vendas à noite, tira o período da tarde, tira o período da manhã. Você consegue programar isso dentro do Google automaticamente. Coloca para trabalhar só à tarde. Tá saindo só venda ali, aí você economiza no seu orçamento, economiza também no seu CPC e dá super certo. Dá para fazer isso também, tá? Então, de última vez que subi, comecei a perder dinheiro, né? Da última vez que comecei a subir, comecei a perder dinheiro. Isso acontece, por isso que faz a trava, né? Resultado em meses, 30, 40, 50, por dia, dependendo do produto. Hoje, produtos aí de 100, US$ 130 aí, geralmente orçamento a gente consegue chegar em 5, 6, 7 mil. Da linha na pipa, não quer dizer que ele vai comer os seus 7 mil. Não quer dizer que ele vai comer os seus R$ 1.000. Não quer dizer que ele vai comer seus 800, R$ 500 que você colocou lá. Mas você está falando assim, olha, eu estou aumentando aqui porque eu quero estar nessa faixa do leilão. Eu quero estar competindo com essas pessoas. E aí que você vai dando escala. Existem, logicamente, dias que vai comer isso, principalmente, por exemplo, uma sexta, sábado e domingo. Se você não controla o seu orçamento, o dinheiro vai, ó, embora muito rápido. Mas na semana, você pode dar linha na pipa tranquilamente. Lógico que você não precisa ficar aumentando o tempo todo, tá? Não aumenta o tempo todo, porque isso também mexe com o robô, né, que é o algoritmo que está distribuindo isso. Aí ele vai ficar meio louco, tá? Então mexe metade do dia, mexe um pouco na metade do dia ou final do dia, que dá super certo. Então, uma das formas de escala, mostrei para vocês, é ter mais de um domínio nas outras contas, né? E pode ser um domínio genérico. Eu coloquei o nome do produto, que remete ao nome do produto, porque o produto validou. Mas poderia ser outros domínios que você já tem usado, beleza? Meus investimentos, mesas vendas, mês após mês. Vamos lá. Por que você não sai do mesmo patamar? Escalar no feeling, né? O achismo. Dobrar de 50 para 200 de uma vez, sem critério, né? Isso aqui pode ser bom, pode ser ruim. Não vou falar a verdade, né? Às vezes, se você dobrar o valor, você está trucando mais ainda, né? Você está querendo pegar uma faixa. Mas se você está aumentando sem saber o porquê que você está aumentando, porque o guru falou que tem que aumentar, ou o youtuber falou aumenta o orçamento que você vai vender, não vai adiantar de nada. Você tem que saber que você está aumentando o seu orçamento ou seu CPA, que é justamente para você pegar uma faixa daquele leilão daquele dia, que pode estar, às vezes, num dia mais caro. Nem todos os dias você vai estar no topo. Pode ser que tenha um dia, pode ser que vai ficar negativo. Isso vai acontecer. Muitos dias no mês eu fico negativo também. Isso faz diferença. Só que a diferença é que eu controlo. Eu sei que no dia que eu fiquei negativo foi porque, puta, eu dei um orçamento, tava daquele jeito. Eu vi lá que o leilão, eu caí 3, 4, 5 posições no leilão. Então, eu sei o porquê eu fiquei negativo. Quer dizer que no dia seguinte eu vou começar vendo como é que estava aquela métrica para não deixar isso acontecer. Aí, se fiquei negativo no segundo dia, faço uma outra tomada de decisão, mas precisa ter o controle, tá? Sem CPA limite, claro, né? Não sabe até quando pode pagar por venda ainda lucrar. CPA, gente, a gente se aumenta, aumenta, aumenta. A gente fala que o CPA ideal é o valor do produto. Então, o produto custa, sei lá, US$ 130, lá 600 e pouco, R$ 700. O CPA ideal seria chegar até os R$ 700, no máximo, né? Mas a gente sabe que quando a gente coloca um CPA acima, ele vai vender também. E às vezes a gente está disputando o leilão para isso e tá tudo bem se você está controlando o seu gasto, o seu CPC. Se as vendas estão vindo a um clique muito caro, às vezes você vai perder muito orçamento aí rápido, em vez de você lucrar, você vai sair no prejuízo. Então tem que tomar muito. E aí você coloca um portfólio. E aí no portfólio pode ser que você limite também o clique. Porque uma das coisas do leilão é o quê? Orçamento, CPC, aberto ou não. Se você está com CPC, a galera daquele leilão está com CPC, autoriza lá a fazer um clique de 50, 60, 70 e você está limitando a 30. Aonde você vai estar no seu leilão? Lá embaixo. É isso que vocês têm que pensar. Mesma coisa, você está com um CPA aí de 700, né, do produto, mas lá a galera já está naquele dia em 800, 900, 1.000 e pouquinho. Quer dizer que você vai estar lá embaixo, pode ser que você venda, mas logicamente o Google vai dar preferência para aquilo.
Achou a faixa, aí você vai aumentando em orçamentos. Entenderam? Aqui é ideal. Aqui, ó, é onde está o pulo do gato. E é onde eu toco muito nessa tecla e eu sou chato com isso. Sem proteção de conta, não é seguro de vida. Uma conta única, qualquer tipo de bloqueio na sua operação já era. Já era. Galera vendendo aí 5 mil, 5, 6, 7 produtos na mesma conta. 4 produtos vendendo do nada, conta suspensa. O que acontece com a sua outra conta? Você acha que ela vai pegar a mesma velocidade, ela vai pegar a mesma velocidade dessa que já está vendendo? Sejam chatos com contingência, sejam muito chatos. Eu tô falando porque eu pequei muito e perdi muito dinheiro porque eu não tinha uma contingência. E um dos erros que eu cometi, e não cometam, né? Provavelmente vocês todos já compraram um curso, tem vários aí, Tiago, tem aí também o Caio, tem várias pessoas aí, e geralmente a gente quer somente assistir aulas de vendas, eu quero vender rápido. Mas a aula de contingência, de novo, gente, tem uma minha do YouTube que eu faço vocês entenderem, ter vários computadores em vários lugares que pode ajudar vocês. Assistam. E eu mostro como é que vocês fazem isso. Tenham contingência. Porque, de novo, vender, todo mundo vende. Hoje está até ficando mais caro o leilão, porque tá todo mundo entrando no Google. Então, assim, vender todo mundo vende, mas se manter é só para quem tem contingência. Não adianta, tá? Isso aqui é bem pesado, façam isso. Vamos lá? Regras simples, né? Regras simples aí para escalar sem surtar. CPA dentro da meta, isso que eu acabei de explicar para vocês. O que que é dentro da meta? O ideal é estar abaixo ou dentro do valor do produto. Logicamente, isso é estar dentro da meta do seu produto. Claro que não está dando certo. Qual que é a ação? Qual é a tomada de ação? Aumenta aí 10%, 30%. O que que seria isso? Vamos lá. Se eu tô com um CPA aí de mais ou menos 400, cara, mais, você quer colocar vamos colocar o topo aqui? 30%, 520. Só que lembrando, quando a gente coloca muito alto aí o orçamento, e eu falo 30% já é um valor muito alto, que vai acontecer? Você deu um salto de 400 para 520. Às vezes você chegou no 530, ou 430, 450, 460, e começou a, né, a ter impressões, começou a ter cliques. E uma coisa que eu falo muito, gente, vocês têm que buscar impressões, não tem que buscar cliques. Impressões quer dizer que você está participando do leilão, não é o clique. Então, quanto mais impressões vocês tiverem, você está participando do leilão. Aí falta detalhes e ajustes que pode ser isso aqui. Então, o ideal é vocês estar dentro do CPA. Estou com 400, aumenta aí 10, 15, 5, até 30%, dependendo de como está lento o seu processo. Então, aqui estou com 400. Puta, se eu aumentar 15%, ó, 60. Vai lá, final do dia. Recomendo vocês fazerem isso no final do dia, porque aí você não queima o leilão do dia. 460, vê como é que vai estar no dia seguinte. De novo, chegou no dia seguinte, cara, não deu, mas sei lá, 10%. E assim vai até você achar o ponto ideal, beleza? Então, isso é uma fórmula aí de vocês escalar sem sutar muito, principalmente quando começa a sair venda. CPA fora da meta. Eu coloquei aqui em vermelho, mas não quer dizer que não escala, tá, gente? O que que isso quer dizer? Seu produto está com 60, seu atual está com 90, né? Você já subiu muito aí a questão aí do seu CPA. Ação não escalar, ajustar primeiro. Logicamente que isso eu estou trazendo no cenário mais provável, não é isso que acontece, tá? A gente reduz, a gente reduz. Então, por exemplo, o que que eu falo que o que mais acontece aqui? Às vezes a gente está lá num CPA vou colocar um CPA até aqui embaixo, vai. 900, um exemplo. Produto lá, né, o payout dele é 650. O que que acontece? Se você não tem tudo escrito
eu faço bastante isso, chegou no momento que eu estava em 700 do CPA. E eu vi que nesse dia saiu 5 vendas daquele produto. E aí, do nada ele parou. O que que acontece? Se ele parou, alguma coisa aconteceu. Pode ser que mesmo eu tenha aumentado, pode ser que ele esteja entregando para outro público que não está dando muito certo. E quando eu estava no 700, aquele público foi mais que o certo. Então, ao invés de eu estar aqui com 900 e eu vir aqui aumentar, colocar mais, eu faço o seguinte: eu começo a reduzir. Mesmo processo. Eu quero chegar no 700. Logicamente que não faço isso o tempo todo, mas eu coloco lá 15%. Vou para 765 novamente. Até de novo nivelar. E aí eu reduzindo, mesmo assim eu vou aumentando o meu orçamento. Beleza? Então, esse aqui é um cenário que acontece, mas o que eu vejo que mais acontece vida real, né? É isso aqui. A gente começa a reduzir até achar de novo o CPA ideal daquele público que pegou, né? Escalar é prêmio para campanha saudável, não remédio para campanhas doentes. Certo? Bora lá? Como proteger a sua operação? Eu já falei bastante isso, até trouxe o símbolo lá, ensino isso no YouTube, mas você tem que ter uma conta mãe, uma MCC, ou várias contas, não tem problema, mas na MCC você consegue controlar tudo. Ele controla o que que é um MCC, né? Ele tem até uma sigla, é Máximo Cliente, alguma coisa assim, Center, se eu não me engano. Mas é uma conta administradora que dentro dela você pode colocar quantas contas você quiser. Geralmente ela até 20 lá, dá para provar tranquilamente. Mas dentro dessa MCC você tem uma conta, duas, três, vamos por três. Vamos pegar um pouquinho do exemplo daquele produto que eu mostrei para vocês lá, o Glocore. Dentro desta MCC, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é conta um. A conta um ela tem que ter um IP de pagamento diferente da conta 2. A conta 2 tem que ter um IP diferente da conta 3. O que que eu recomendo? A conta um ela tem um domínio. Conta 2 outro domínio. Conta 3 outro domínio. Outra recomendação, e às vezes é difícil, né? A gente fala um pouquinho mais de grana aqui, e eu estou falando só de 3 contas, mas o que eu recomendo também, conta um, no máximo 2 produtos, 2 campanhas. Conta 2, mesma coisa, 2 campanhas. Ou uma. Conta 3, também, 2 campanhas. Mas Cauê, por que que você está falando isso? Imagina aqui, vou trazer um cenário para vocês. Conta um, tenho 5 campanhas. Do nada, começou a sair vendas. Só que aí a nosso Google bloqueou essa conta um. O que aconteceu com o seu investimento? E aí eu estou falando aqui, vamos falar de 5 contas. Vamos lá, entendam comigo. Entendam comigo. Vamos lá, cada produto, cada conta aí, vamos colocar uma média de. Vamos colocar até baixo, tá? Ó, 80. Se a gente está falando com payout aí de um produto é 80, vamos colocar aí mais ou menos 5, que é mais ou menos o dólar, né? Ele está um pouquinho menor que isso hoje. Mas a gente está falando que uma conta você vai fazer um teste de R$ 400. Se você tem aí 5, quer dizer que você tem um teste de R$ 2.000 aí na conta um, certo? Imagine que você começou a investir, está chegando próximo disso aí, logicamente sai vendas, né? Mas imagine que você está colocando nessa conta R$ 2.000 aqui para você de teste. E do nada, o Google faz o quê? Cortou. Não é muito mais fácil você ter duas contas para validar com 2 produtos, ó, 400, vai dar mais ou menos R$ 800, o prejuízo não é menor? E as outras vão estar muito mais aquecidas para você fazer essa escala que eu estou falando que é a escala indiana. Então aqui que eu recomendo, no máximo 2 produtos, um domínio e IPs diferentes, tá? Você não depende de uma única conta. Se uma cair, a outra está pronta. Importante para quem já vende e não quer voltar ao zero. Muitas pessoas param, desistem porque o Google faz o quê? Suspende as contas. Se eu contasse quantas contas eu já tenho suspensa aqui, eu nem sei mais quantas contas suspensas eu tenho. O importante é que as outras estão
no seu ápice, tá vendendo na mesma velocidade, entendeu? O foco aqui é o conceito de proteção, não posso passar o técnico, tá? Mas vocês entenderam, acho que basicamente, novamente, tem dúvida, assista lá o vídeo, eu explico como é que vocês fazem a minha contingência, sabe? Tem várias aí tipos de contingência, né? Vamos lá? Oh, ele vem pra cá. Vou colocar aqui, maior, beleza. Aqui eu falo um pouquinho de comportamentos, né? Otimização antes de escala. O que que isso quer dizer? Isso tudo eu estou trazendo das dúvidas que vocês colocaram lá, tá? Comportamento pós-clique. O que que é que a gente já fala sobre isso, né? O comportamento pós-clique, que aí eu falo da venda. Um comportamento quando tem um clique é o quê? Olha, o produto tá clicando, puto, o CPC tá caro, tá barato, mas a gente nunca sabe se o CPC tá caro daquele produto, né? A gente tem algumas plataformas, eu vou mostrar algumas aqui, que consegue até ter uma ideia de um período de 12 meses de como está a média de CPC. Mas é uma média, não quer dizer que para você vai ser aquilo. Então, nosso comportamento, as pessoas ficam tempo na página ou saem em segundos, e essa saída faz o quê? Não conecta e você não está vendo esse comportamento que está tendo dentro do clique. E aí o clique é 18 anos, sexo masculino, a renda, menos 80. Então, o comportamento daquele clique é o que vai direcionar você na tomada de decisão. Isso é importantíssimo, tá? Tomem sempre a tomada de decisão. Eu coloquei isso lá para frente de vocês. A minha tomada de decisão número um é no clique. O mais importante, lógico, que é as impressões, mas o comportamento do clique é o que vai ditar se você vai gastar dinheiro ou se você está investindo dinheiro. Beleza? Esse termo aqui é muito bom. Se você está gastando ou investindo, faz muita diferença. Negativar termos ruins. Logicamente, a gente pega umas free, né, que é o grátis, pirata, PDF, Regisdit. Quando a gente faz algum tipo de campanhas, no passado a gente utilizava muito, por exemplo, no review. Prostadine Review, a gente ia lá em Exata e negativava somente o Prostadine por causa do review, e assim sucessivamente, né? Então, sim, tem que fazer. Geralmente a gente faz a dupla negativação dentro do Google, tem que ter isso aqui para você não queimar dinheiro, tá? Só tomar cuidado para você não tirar coisas que pode realmente parar a sua campanha. Segmentação e criativos, né? Criativos eu falo mais dentro da Precel, mas a segmentação é importantíssima. Logicamente que eu deixo muito aberto, mas chega uma hora que você tem que fechar a torneira. E o anúncio fala com o público certo. Se o seu anúncio faz com o público certo, testar variações de títulos e descrições, não só na sua campanha, mas dentro da sua pre-sale também. Isso faz total diferença. Cauê, eu utilizo o portfólio. Como é que eu posso entender dentro disso o clique? Bom, o clique ele veio na palavra-chave, se o clique ele veio num termo ruim, se o clique, por exemplo, ele já remeteu em várias outras pessoas, não só em uma, e aí você vai aumentando o CPA junto com o seu portfólio, tá? Para quem não sabe o que é portfólio, gente, todo mundo sabe o que é portfólio aqui? Melhor eu perguntar assim. Todo mundo sabe o que é portfólio? Coloque, escrevam aí. Sai uma venda, a gente fica esperando vender mais e acaba acabando o ganho. Essa é a falsa esperança, tá, gente? O Ítalo sabe. O que que é o portfólio, tá, gente? Portfólio é você limitar o CPC naquele valor. Então, o que que é o portfólio? Por exemplo, seu CPA você colocou a 400, mais o CPC, se você deixa o CPA aberto, ele está autorizando a dar um clique aí de 90, 100, 200, 300, 400 reais aí tranquilamente. Quando você coloca o portfólio, o seu CPC ele fica limitado no valor que você colocou. Se você colocou a 30 reais, quer dizer que você está dando autorização ao Google a ter um clique de até 30 reais. Se você colocou 40, está autorizando a dar um clique de quase 40 reais. Hoje eu já deixo mais aberto, não faço mais o portfólio. Às vezes, quando está ficando muito caro, eu dou uma limitada, mas depois eu abro no maximizar conversões, tá? Então, o portfólio, ele limita aí as operações de cliques caros aí,
Dá para vender do mesmo jeito. Eu não vou falar que isso é um bloqueio, porque eu estaria mentindo. Dá para vender ainda com portfólio tranquilamente. Meus alunos utilizam portfólio e vendem do mesmo jeito, tá? Eu hoje, nas minhas operações, eu deixo mais aberto, tá? Então é isso, segmentação, negativação, comportamentos e a gente fala sobre isso muito mais forte na semana que vem, porque é onde eu vou mostrar para vocês subir uma campanha, como é que eu escolho um produto. Às vezes, antigamente, praticamente eu demorava aí 1, 2, 3 horas aí fazendo uma garimpagem bem feita, mas hoje batendo o olho 10, 15, 20 minutos, eu vou até mostrar para vocês, tá? Dá para escolher um produto bom tranquilamente, tá? Eu vou mostrar até para vocês daqui a pouquinho e a gente já vai achar um produto legal aí para subir. Checklist da noite. O que você vai fazer? Por que que eu tô falando da noite, tá, gente? Primeiramente, como é que funciona o leilão? Todo mundo sabe que o leilão do Google funciona da meia-noite à meia-noite, certo? Mesma coisa que o do Facebook, meia-noite à meia-noite da moeda local que você colocou lá. Então, assim, imagine se você ficar mexendo no Google o tempo todo. O que que é o Google? O Google é uma inteligência artificial avançadíssima. Gemini tem várias inteligências ali de camadas que utilizam aí robôs, que são os bots aí, que até tem cliques nas nossas contas, às vezes nas nossas campanhas, para ver, validar esses produtos. Quando você faz muita alteração durante o dia, imagina assim, você deu um comando no chat GPT ou no Gemini. Ah, você está falando que você quer fazer um PDF aí referente a um álbum infantil sobre a Bíblia, um exemplo. E aí a Bíblia é gigante, tem vários versículos, do nada assim. E aí ele já entendeu o que você quer do versículo, sei lá, 10, um exemplo. E aí ele está montando aquele público para aquele versículo. E do nada você dá um outro comando, que seria aumentar um CPA, que seria mexer na segmentação, que seria aumentar um orçamento. O que que ele vai fazer? Olha, ele está mandando eu parar com esse aqui para mexer agora nesse aqui. Começa a fazer o quê? Ele começa a bater cabeça. E aí não dá certo? Então, o que que a gente fala, o que que eu recomendo? Se você vai mexer no dia, se você vai fazer algum tipo de alteração, faça uma vez ou duas, no máximo, mas num espaço maior. O que que eu falo para os meus alunos? Meia-noite, você vai lá até o mais próximo da meia-noite, faz alterações mais críticas que você tem que fazer. Limpeza, aumento de CPA, aumento do portfólio, aumento do orçamento, se você for fazer, se você vai mexer alguma coisa na pre-sell, nos títulos, nas descrições, deixa para fazer o mais próximo da meia-noite. Cauê, tá parado minha conta, não tá vindo as impressões, não tá vindo cliques. O que que eu recomendo? Entre meio-dia, 2 horas, vai lá e aumenta, faz as operações que você precisa. Antes, se você ficar mexendo o tempo todo, que é aquele vício nosso de entrar 8, entrar às 9, entrar às 10, entrar às 11, só para ver se o defunto tá lá ainda, né? Então, assim, o que que eu recomendo? 2 vezes aí no máximo no dia. Deixa o robô trabalhar, certo? Vamos lá? Checklist da noite. Se não vendo, revisar o produto, montar a melhor pre-sell, simples, composta, robusta. Se vai ser de cookies também não tem problema, mas analise se não está, por exemplo, se não está muito lento a entrega. Quando você abre no seu celular, puta, tá abrindo rápido, tá abrindo devagar. Tô no computador, vê se tá abrindo rápido, vê se tá abrindo devagar. Se você fez uma pre-sell robusta, se você fez uma pre-sell menor, quando você abre, as imagens está abrindo rapidamente, tá ou tá devagar, porque tudo isso afeta o público. Tem público que não gosta e sai da página. Tudo isso é uma revisão que você tem que fazer. Se sem clareza, anotar as 5 métricas em uma planilha ou caderno. Isso aqui é importantíssimo, gente. Tenham o controle, principalmente agora no começo. Não sei escalar, eu não sei vender. Você tem que entender o porquê que está acontecendo as coisas. Sem isso, vocês não vão conseguir evoluir. Quando você tem, por exemplo, hoje eu estou com 33 campanhas em andamento. 33 campanhas. Se eu fosse fazer toda a coordenação que eu tenho para fazer hoje, eu ficaria doido. Mas no começo, gente, pra vocês não perderem dinheiro, 5 campanhas no máximo. No máximo.
certo? Se não escalo, definir meta de CPA, ver se hoje está dentro ou fora do que você está programando. Se acelerou, se reduziu, se vendeu, se não, aí aumenta um pouco o CPA, aumenta um pouco o orçamento, no mais próximo da meia-noite, para não ter nenhum tipo de bater cabeça da sua IA. Dia seguinte, por exemplo, fechou o leilão, deu meia-noite, meia-noite e um, se você aumentou, se você fez algum tipo de alteração, a IA ela vai procurar aquele público que você está pedindo. Principalmente se você fez uma segmentação, quer reduzir, quer aumentar um pouco ali a porcentagem. Eu recomendo fazer isso bem mais um pouquinho mais para frente. Mas se precisou, por exemplo, está comendo muito orçamento, está chegando aí no limite, né, da linha vermelha para você parar o produto, cara, mexe tudo assim, reduz ali, deixa só para três ali, aí você faz um balai de gato lá para IA entregar somente para aquele público, tá? Compromisso. Escolha um ponto para agir hoje. Se você tem uma campanha, cara, dei muita dica aqui legal para vocês. Eu vou entregar um produto aqui para um produto não, um, um documento que eu criei aqui em PDF para vocês utilizarem aí, para vocês buscarem, é online, vocês podem usar depois. Se vocês precisarem disso aqui, eu também eu posso deixar para vocês, mas ele vai fazer total diferença. E semana que vem, como eu tô prometendo para você, semana que vem não, perdão, quinta-feira, dia 14, agora do 5, a gente vai escolher um produto campeão, uma audiência boa, mostrar o raciocínio, dor, demanda, comissão, para ver se é bom ou não é. Vamos subir essa campanha do zero, passo a passo, juntos, para vocês entenderem como é que eu vou fazer isso. E eu vou abrir um pouco mais para perguntas. Logicamente, vai ter perguntas aqui. Logicamente, eu vou abrir agora para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, para entender como é que funciona esse processo passo a passo, tá? E lógico, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu escolho, como é que eu defino alguns tipos de campanhas ou presséis aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, não quer sair, tá de. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Ah, não tirei compartilhar. Vamos compartilhar novamente, ó. Vamos lá. Cadê? Segunda página. Vamos lá. Como é que funciona alguns tipos de presséis? E aqui eu vou trazer para vocês, tá? Não são todas minhas, mas a gente consegue dar uma olhada. Vamos lá. Esse tipo de pressel aqui, ó, ela se chama top 5. Alguém já viu uma dessa? Top 5, top 4, top 8, talvez você escolhe o tipo de top, tá? Esse tipo de pressel é um pressel onde você segmenta alguns produtos próximos, mas a gente define qual a gente quer vender. Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, em primeiro, ele está colocando a que está em destaque. Muito provável ele está, logicamente, colocando mais votos nesse aqui, que é onde ele quer vender, e as demais ele começa a reduzir alguns problemas, ó. Circulação, ele começa a colocar alguns problemas, porque ele quer atingir o produto que é o dele. E, logicamente, ele vai colocar de outros também aqui, o site, né, dos outros, mas o foco mais... Esse aqui ainda tá bem tranquilo, gente. A gente coloca uns bem cabeludo, tá? A gente provoca bastante. Se a IA está aprovando, a gente coloca, por exemplo, no GD, a gente coloca umas palavras mais fortes, logicamente, né? Então aqui é um tipo de top 5 que funciona também, tá? Ó, isso é uma Precel top 5. Outra Precel top 5, tá? Aí a gente coloca um pouco, ó, Bash, isso aqui mais para ED, ó. A imagem no fundo, ó, tem que tomar cuidado para ver se não vai bloquear para o Google, mas uma imagem que já remete a alguma coisa de disfunção erétil. Aqui a gente coloca, aqui por exemplo, eu já coloquei os que estavam top na época. Isso aqui é minha, tá? Nitric Boost, Imperios Vigor, Bustaro, Virgolong. Todo mundo conhece esses quatro produtos, certo? Qualquer um que vender, tá valendo, certo? Então aqui é a gente já coloca, né? A gente coloca algumas imagens um pouco mais forte. Se vocês olharem aqui, deixa eu ver se ele vai deixar. Deixei aberto, estava fechado, é só abrir para mostrar para vocês, tá? Mas eu já tinha fechado essa pressão. Ó, aqui a gente, logicamente, eu tive que mudar, porque o Google fez eu mudar algumas palavras aqui, tirar algumas palavras, mas ó,
A dura verdade é sobre os suplementos para desempenho masculino, separando o que é bom do que é ruim, né? Nem todos os suplementos valem o seu tempo ou o seu dinheiro. A maioria dos homens experimenta suplementos para melhorar o desempenho e ainda assim lida com baixa autoconfiança, pouca resistência e resultados inconscientes. Logicamente que aqui eu já tive que aumentar um pouco o nível, porque estava bem mais baixo. A gente começa para fazer provocações. E funciona. Sinais de alerta sobre possíveis golpes, nossa abordagem, aí começa, né? Os tops, né? Aqui a gente coloca algumas fórmulas, ó, resistência, e todos com botão para o que eu quero. Nesse aqui eu estou vendendo os quatro mesmo, sem problema nenhum. Então, ideal para resistência, ação mais rápida, totalmente natural, melhor custo-benefício. Gostaram, né, que ele traduz dessa forma. Então, assim, a ciência, anota, considere o que gostamos, né? A gente fala, geralmente a gente faz o pós e o contra numa pré-sal normal. Aqui eu fiz ao contrário, o que gostamos e considere-se, né? A categoria clara, ideal de resistência. Então aqui a gente coloca, ó, tá vendo? Mesma coisa. Esse é um tipo de pré-sal que a gente utiliza. E aqui, logicamente, embaixo a gente coloca um veredito e tem também alguns as FAQs, né, os prós e contras, mas aqui também a linha produto. Esse aqui é um tipo de pré-sal que a gente utiliza também. A do anel eu já mostrei para vocês, dá para a gente colocar GIFs, fazer outras coisas. Isso tudo, gente, é feito por IA. Eu não escrevi nada, nada. Isso aqui eu ensino, tem um curso meu, tá dentro do negócio, só copia e cola. A IA faz tudo isso aqui, gente. É só copiar e colar. E aí, logicamente, as imagens você vai escolher, eu mostro lá para vocês. Copiou, colou, a Precel tá aqui. Link de afiliado já tá aqui dentro também. Então, tá tudo aqui. Vamos lá. Então, esse aqui vocês já viram. É um outro tipo para e-commerce que dá para ser feito. Eu ensino também a baixar as imagens. Vamos lá. Esse aqui é um outro, que é o Neurosalt também, é um outro tipo de pré-sell que remete mais ao produtor, é um tipo de produto que não é produto, mas é um tipo mais review, a gente pode dizer assim, né, que a gente coloca justamente o médico, fala um pouquinho da neurociência, né, o Steelwork. Esse aqui é mais, ó, prós e contra, tá vendo? Aqui é mais review, então é um tipo de pré-sell que também funciona, né? Visite. Isso aqui a gente fala que é review, mas para quem não sabe, fundo de funil, não, review é fundo de funil. Vocês sabiam disso? Ah, meu amigo faz review. Cara, mas review é fundo de funil também. Por que, Cauê? Quando a gente anuncia review, gente, vamos lá. Se vocês já anunciaram, o que que vocês colocam na palavra? Neurosalt Review. A única coisa que mudou é o quê? A palavra review. Ou seja, você está anunciando a palavra. É fundo de funil. Entenderam? Então, assim, logicamente que a gente fala isso aqui que é uma página mais robusta. E aqui a gente fala que é um termo de review porque quando a gente está anunciando o fundo de funil também, ele traz essas palavras, não traz? What's Neurosalt? How does work? Palavra, né, real users. Então, assim, a única diferença é o quê? Que esse tipo de pré-sell, o CPC, ele é bem mais barato. Mas é fundo de funil. Entenderam? Essa é a diferença. Quando a gente fala que é um cookies ou é qualquer outro tipo, né, de operação, ele vai ter um clique mais caro porque dentro daquela página outras pessoas também estão anunciando. O que que isso quer dizer? O cookies ele não direciona, não é uma página, eu não ensinei para vocês, que é uma página ponte para a página do produtor. Dentro da página do produtor não tem as mesmas palavras que os outros estão anunciando. Então, o que que acontece? Você vai pagar porque as pessoas também estão anunciando aquele produto e na página do produtor tem as mesmas palavras. E quando você anuncia a palavra-chave, está dentro do produtor. Então você está pagando uma coisa que está um monte de gente anunciando. Quando você monta uma página de pre-sell, são as suas palavras, é a sua terminologia, é as dores que você está buscando e colocando lá. Você não está copiando e colando de outra pessoa, você está analisando e fazendo isso. Entenderam? Então, esse aqui é uma página mais de review, logicamente. Ah, o Gabriel colocou aqui, o CPC fica mais em conta, exatamente.
Porque as palavras que você está colocando não está dentro da competição do leilão, beleza? Mas, de novo, review é uma terminologia das palavras que trazem dentro de um review. As pessoas querem saber um pouquinho mais do produto sem para antes de comprar, mas é fundo de funil. Existem três: fundo, meio e topo. O review, ele não é um funil. Ele está dentro da terminologia aqui de um tipo de busca. Entenderam? Porque você está anunciando o produto do mesmo jeito. E hoje, se você perguntar aí para os grandes, os gurus, os maiores aí, hoje a gente nem coloca mais review, a gente coloca aberto. Ó, dei outra dica, hein? Dei outra dica, hein? Entendeu? Então, essa aqui é um outro tipo de pre-sell. Aqui também é um outro tipo de pre-sell que segue o mesmo, que é mais um review, né? Mas, de novo, o produto se chama Eric Pro, né? Ele tá aqui. Você acha que na campanha a pessoa colocou outro produto? Tá em alemão, logicamente, né? Mas você acha que a pessoa, quando colocou nas palavras-chave, ele não colocou Eric Pro Review 2026? Sei lá. Entenderam? Pegaram? Então aqui também é um tipo de review, a mesma copia e cola de sempre, né? Muda um pouquinho da terminologia. Então é um tipo de página, ó, que a gente pode fazer. Só copia e cola, muda as imagens. Eu geralmente mudo também algumas terminologias, coloco alguns efeitos para dar um. Se vocês olharem, gente, todo mundo usa essa mesma pessoa, todo mundo usa a mesma imagem, tá? Então, assim, existem outros que traz um pouquinho, ó. Esse aqui também é um outro, ó, que ele já começa diferente. É mais de um olhar, ele traz um pouquinho de ciência. Ele traz um pouquinho já no começo de ingredientes, registro. Aqui é como se fosse uma TSL mais jornalístico, mais para a ciência do produto, mas que também vende. Aí é de teste, tem que fazer o teste para testar. Tá aqui, ó, ele foca mais, ó, top 5 ingredientes. Tá vendo, ó? Ele mostra alguns outros produtos, mas o que ele quer vender é o quê? Retina Clear, mesma coisa. Outro, também do mesmo cientista, ó. Mesma, só muda, ó, é de ED. Só muda as imagens. Será que tá funcionando para ele? Porra, se ele tá fazendo aqui, acho que tá vendendo, tá? Então, a mesma coisa, ó, é um outro tipo de top 5 ou top 3 no caso, né? Ó. Tá vendo? Será que ele não tá querendo vender este aqui? Qual que é o produto que tá lá em cima? O Vigor Now. Ele vai focar mais no Vigor Now. Vamos lá, Manpower, aqui é a página do produtor, aqui foi o exemplo que eu dei para vocês do cookies, né, que já remeteu para cá. E aí o que que eu falo? Será que quando você transfere, que foi a página a ponte do cookies, todo mundo não tem a mesma nomenclatura de tudo isso aqui? É a mesma dizer, não é você que colocou, é o próprio produtor. Ou seja, você paga um CPC mais caro porque está todo mundo anunciando a página do produtor. Ponto. Entenderam a diferença? Vamos lá, aqui também é um outro, esse aqui eu já mostrei para vocês, meu, que eu já que traz, né, um pouquinho. Eu não vou mostrar as cabeludas, né, que a gente faz algumas coisas cabeludas aqui também que eu já mostrei. Se passa pelo Google, beleza. Se não passa, a gente vai adaptando. Às vezes você toma um bloco, mas você não vai chorar por isso. Você já tem a sua contingência, como ensinei vocês, e vai para cima. Fechado, gente. Montei aqui um, vou dar isso aqui para vocês, ó. Montei aqui no Gama, ó. Acessem, eu vou mandar lá no grupo também. Isso aqui é um resumo de tudo que eu fiz aqui com vocês, que fica mais fácil também para você ter de registro, tá? A gente, quando faz anúncio pelo Meta Ads, eu faço anúncio pelo Meta Ads também. Eu utilizo alguns PDFs, né, para validar o produto. A gente fala que é MVP, mínimo produto viável. E a gente cria. Então eu estou mandando aqui para vocês também. Acessem aí para ter. Vou trazendo mais conteúdos. Acho que hoje já está passando um pouco. Não vou atrapalhar vocês também, mas eu depois eu vou mostrar para vocês como é fácil escolher produto. Como é fácil. Eu tenho a Filtrify, hoje ele está com um desconto bem grande por causa do aniversário. Se vocês precisarem também, eu mando no grupo, para quem não tem. Mas aqui, gente, puta, só para vocês entenderem, 5 minutinhos. Eu vou colocar aqui, ó, todas as plataformas,
Vamos pôr uma tendência de tráfego alto subindo? Tráfego, vai. Tráfego subindo. Vou aplicar o filtro. Aqui eu já consigo ver o volume de busca, o tráfego da página, a temperatura que está o produto. Se eu clicar aqui dentro, ó, eu já consigo ver na global. Se eu colocar Estados Unidos, cadê Estados Unidos? Vamos pegar aqui, ó, Estados Unidos. Ele já vai fazer um comparativo do mês para mim, ó. Tá subindo, isso sempre para mim ajuda demais. Eu não preciso ficar olhando um a um, ó. Consigo ver aquele que tá melhor. Então, se eu bato o olho aqui, por exemplo, principalmente nesses aqui, ó. Aqui tá o X da questão e eu vou ensinar vocês depois, tá? Eu falo mais na mentoria. Principalmente, Cauê, mas a busca tá muito baixo. O Glucore também tava muito baixo. E eu surfei uma onda gigante, tá? Vou falar um pouquinho mais para vocês na quinta-feira sobre isso. A gente vai escolher o produto. Vou ver se dá tempo da gente montar uma pre-sell, tá? Rapidinho no HTML. Mostro também, que é só copiar e colar, vocês vão ver que não é difícil. E, e eu espero que tenham gostado desse aulão. Curtiram? Trouxe algumas ideias aí para vocês de mercado. Deu para tirar muitas dúvidas, né? Que eu imagino que vocês tenham aí referente ao mercado. Isso aqui, gente, bem básico mesmo do que a gente pode fazer, mas foram coisas que a gente vai vivenciando. Esses erros. Cadê o Joãozinho? Tá aí o João? O João é uma mentora que saiu, já teve que sair. Mas eu tô dando uma mentoria também pro João. E na primeira venda, eu ia falar para ele falar. Quando saiu a primeira venda, saiu no segundo dia de mentoria, ele não tinha vendido ainda. E aí ele ficou muito feliz. Eu demorei um pouquinho só para responder ele já tinha cagado toda a venda dele, porque ele mexeu em tudo que tinha para não mexer, depois não vendeu mais. Mas o que que eu falo? Eu falei, cara, é um processo que você precisa passar. E você vai passar por mais processos para você aprender. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês deixem bem claro: anotem tudo o que vocês estão fazendo. Cauê, eu não sei o que é CPC, CTR. Anota. Por quê? No dia seguinte, ele vai estar diferente. No dia seguinte, vai estar diferente. No quarto dia, o que, que vai acontecer? Pode ser que saia uma venda. Porra, você pegou um padrão. Eu adoro falar a palavra padrão, porque se você tem um padrão, você só repete o padrão. Entenderam? É só repetir o padrão que dá certo. Beleza, gente? Valeu? Parar um pouquinho, quase aí 2 horinhas aí de treinamento. Eu vou passar para vocês lá no grupo, né? Espero que tenham gostado. Espero que não ficou dúvidas. Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente sair? Quinta-feira prometo que vai ser da hora também. Querem tirar alguma dúvida? Vocês querem que eu analise alguma campanha de vocês aí ao vivo? Eu faço tranquilamente. O que eu mais faço com meus alunos é analisar. Às vezes a gente fica até 1 hora aí eu analisando as campanhas deles lá de erros e acertos. Pode, se quiser que eu dê uma olhada aí para vocês, tranquilamente. Certo? Fechado? Galera, boa noite aí. Espero que quinta-feira vocês apareçam de novo, que eu vou te falar. Vai ser muito top. Eu vou escolher um produto aí no máximo aí em 20 minutos, vocês vão ver que esse produto escala. Fechou? É isso, galera. Boa noite para vocês aí. Grande abraço. Aproveitem para garimpar produtos e anotar tudo que vocês têm para anotar aí em algum caderno. Fechou? Um abraço, gente. Boa noite.